Olá! O programa de hoje fala sobre as mulheres na ciência. Ainda somos pouco representadas nesse universo por vários motivos. Questões históricas, reflexo de uma sociedade patriarcal, falta de incentivo. É verdade também que a participação feminina tem crescido nas áreas da ciência e tecnologia, mas ainda assim, nós somos apenas 16% na Academia Brasileira de Ciências. Trazer a realidade das questões de gênero no campo da ciência e tecnologia é também a nossa missão. Então, tá preparado? Tá preparada? Vamos juntas que o Ciência Tudo tá só começando. Há quem diga que o baixo número de mulheres na ciência é consequência da baixa produtividade. Será mesmo? A presença das mulheres na ciência cresceu de maneira significativa nas últimas décadas. Nas universidades brasileiras, por exemplo, elas são maioria. Mas, apesar dos avanços, a representação feminina em áreas como ciências da computação, matemática e física ainda é pequena. Eu amo ciência. Eu amo ciência desde criança, quando acompanhava meu pai em seus concertos de eletricidade. Mais tarde, quando resolvi fazer física, fiz uma descoberta impressionante. Éramos poucas mulheres na física. A participação feminina na ciência tem crescido nos últimos anos. Hoje as mulheres são mais da metade dos estudantes de doutorado no país e apesar disso, apesar desse crescimento, existem diferenças significativas em algumas áreas. Nas ciências da vida, por exemplo, as mulheres são a maioria, mas em áreas como matemática, ciência da computação, as mulheres ainda são aproximadamente um quarto do total de pesquisadores. Hoje, no Brasil, no ingresso, na graduação, as mulheres são 20% das graduandas em física, são 12% das pesquisadoras e 5% no topo da carreira. Esse número é muito pequeno. Ele fica um pouco melhor quando olhar todas as áreas do conhecimento, onde, no Brasil, as mulheres são mais de 50% na universidade. Mas, na área de pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, as mulheres chegam só a 36% e não chegam ao topo da carreira. Hoje, mulheres na Academia Brasileira de Ciências somos só 16%. Alguém poderia perguntar ou argumentar que provavelmente é porque as mulheres são menos produtivas, o que não é verdade. As mulheres produzem cerca de 70% de toda a produção científica brasileira, segundo um estudo que foi publicado na Nature recentemente. A economista Fernanda Denegri, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e a física Márcia Barbosa, reconhecida pela ONU Mulheres como uma das 7 cientistas que moldaram o mundo e eleita pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, lutam por mais visibilidade das mulheres na ciência. Reconhecendo que isso era um grave problema, além de fazer meu trabalho de pesquisa, que é estudar o comportamento maravilhoso e totalmente fascinante da água, eu também me dedico a olhar por que tão poucas e o que nós podemos fazer para atrair mais mulheres para a ciência e, em particular, para a minha área, que é física. E os cientistas, como estão na frente de uma série de debates importantes para a sociedade, também deveriam estar se preocupando mais com esse tipo de representatividade, porque a ciência só tem a ganhar com isso. O incentivo para que meninas e mulheres se tornem cientistas deve começar desde a infância. Além disso, algumas medidas práticas podem ser adotadas para permitir que mais mulheres cheguem ao topo da carreira científica. Isso passa inclusive pela forma como a gente educa as meninas na infância, de saber que elas podem sim ser cientistas, engenheiras, pesquisadoras, astronautas ou qualquer profissão
que lhes convier. Existem algumas ações também que podem ser feitas que são um pouco mais objetivas, né? Alguns estudos mostram que os comitês de seleção, quando são formados majoritariamente por homens, eles tendem a selecionar outros homens. Então, quando você abre um comitê de seleção ou uma banca de concurso para professor, para chefe de departamento, para algum cargo de liderança na universidade ou um laboratório, se você faz essa banca predominantemente com homens, a probabilidade maior é que saia selecionado um homem desse processo também. Então, esse tipo de mudança pode contribuir para que a gente alcance um pouco mais de equidade de gênero na sociedade brasileira e também na ciência. Venham comigo, me acompanhem e vamos nós também lutar para ter mais diversidade na ciência, mais mulheres na ciência e assim a gente resolver esses graves problemas que o Brasil e que o nosso planeta enfrentam. Juntos e juntas, podemos! Mas apesar das dificuldades que têm a ver com a nossa estrutura social, existem mulheres que marcaram a história. A maioria não recebeu a visibilidade que merecia, mas aqui no Ciência Tudo a gente faz questão de reverenciá-las. Mesmo não sendo incentivadas a ocupar os espaços da ciência, as mulheres participaram ativamente de grandes descobertas e foram pioneiras em muitos momentos da história. Hipátia de Alexandria é considerada a primeira mulher matemática da história. Nascida no ano 370 em Alexandria, no Egito, ela desenvolveu pesquisas em astronomia, física e filosofia. Foi brutalmente assassinada porque a sua pesquisa foi considerada heresia pela Igreja. A inglesa Augusta Ada Lovelace é tida como a pioneira nos estudos da computação. Ela foi a primeira pessoa a ter escrito um algoritmo processado por uma máquina, isso em 1843. A física e química polonesa Marie Curie nasceu em 1867 e foi a pioneira no estudo da radiação. Ela descobriu os elementos polônio e rádio e foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a conquistar 2 vezes a premiação. Já a britânica Rosalind Franklin foi uma das maiores biofísicas de todos os tempos. Foi ela quem descobriu nos anos de 1950 o formato helicoidal do DNA, a base para as principais descobertas da genética nos anos que se seguiriam. Foi vítima de sexismo e teve a sua descoberta impedida de ser divulgada por seu chefe, um homem à época. E a brasileira Nízia da Silveira nasceu em 1905 e ajudou a revolucionar a história da psiquiatria no Brasil e no mundo. Ela ficou conhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico e ela era contrária às formas agressivas usadas naquela época, como, por exemplo, o eletrochoque. Essas são algumas das grandes mulheres cientistas de toda a história e que contribuíram para o avanço da ciência pelo mundo. A luta para que cada vez mais mulheres tenham respeito e estímulo nesta área é algo que precisa fazer parte do nosso cotidiano. Além das dificuldades de acesso e de reconhecimento das mulheres nas áreas da ciência, a questão racial se torna também um agravante. Isso porque pouco mais de 10% das mulheres negras é que conseguem concluir o ensino superior. E quando a gente fala em pós-graduação, mestrado, doutorado, aí o número não passa de 3%. Como você imagina um cientista? Enquanto eu faço essa pergunta, é possível que você pense em um homem branco, de jaleco, em um laboratório. A imagem que o nosso imaginário carrega a respeito da ciência não é à toa. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre ação afirmativa e população negra na educação superior, mostra que entre a população de 18 a 24 anos, 36% dos jovens brancos estão cursando ou concluindo a faculdade. Enquanto isso, entre os negros, este número é apenas metade, 18%. A desigualdade social, que atinge em maior parte a população negra, contribui para essa evasão. Quando se fala em seguir a carreira acadêmica considerando a realidade das mulheres negras, esse número cai ainda mais. Segundo o Censo da Educação Superior, a quantidade de mulheres negras que concluem o doutorado
corresponde a apenas 3% dos alunos matriculados nos programas de pós-graduação. Esse cenário, que é histórico não só no Brasil, acaba tornando diversas mulheres pioneiras nas suas áreas da ciência, como é o caso de Enedina Alves Marques. Ela se formou em engenharia em 1945 e foi a primeira mulher negra no Brasil a concluir o curso de engenharia. Também é inspiradora a história de Sônia Guimarães. Nascida no interior de São Paulo, em 1989 ela se tornou a primeira negra brasileira com título de doutora em física pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. E alguns anos depois ela passou a ser também professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Para você ter uma ideia, quando Sônia entrou no ITA em 1993, a instituição ainda não aceitava mulheres como estudantes. A recepção a ela não foi das melhores, e ela acabou ficando alguns anos afastada do trabalho. Eu voltei para o ITA, né? E eu não fui licenciada. Eles me expulsaram, baseados numa avaliação dos meninos que dizia que eu, primeiro ano, alunos do primeiro ano, eu dava aula para 120 alunos, os alunos fizeram, 12 alunos fizeram a avaliação dizendo que eu não sabia física, que eu era a pior professora do ITA e que a minha roupa chamava atenção para o meu corpo. Então, baseado nisso, o meu doutorado na Inglaterra, eu sou concursada, fui aprovada no concurso, não valeu de nada. O meu colega de trabalho simplesmente me expulsou do ITA por causa disso. E apesar do preconceito que já enfrentou, Sônia trabalha incentivando para que mais meninas se encorajem a fazer ciência. E a curiosidade é a base da ciência. Eu acho que é isso, não posso dizer outra coisa. Meninas, venham para as exatas, não precisa ser física não, pode ser química, matemática. Venham com as suas ideias, venham com os vossos pensamentos diversificados. As coisas foram acontecendo para mim, e uma coisa que eu falo em todas as minhas palestras para todas as minhas meninas, não ouçam aqueles que dizem que você não vai conseguir fazer nada, não desistam, porque entendeu? Essa pessoa que te diz esse tipo de coisa é para te quebrar, fazer você desistir, e depois ela te diz, tá vendo? Não falei que ela não conseguiria? Então não desistam e não percam nenhuma oportunidade. E intervalo rápido, não sai daí que o Ciência Tudo, Mulheres na Ciência, já tá de volta. E estamos de volta com Ciência Tudo, hoje trazendo um pouco mais da realidade e dos desafios enfrentados pelas mulheres na ciência. Oi, eu sou a Rafaela, do Mulheres na Ciência. Eu sou uma das criadoras e idealizadoras junto com a Laura Prado. E a gente criou esse site para ser um espaço para todas as mulheres de todas as áreas de ciência, de pesquisa, humanas, exatas, biológicas e artes também. E é um espaço para a gente falar do nosso trabalho, para fazer relatos sobre as nossas vivências e experiências. É um espaço para a gente ter voz, né? Voz a gente tem, é um espaço para a gente ser escutada, para a gente ser vista. E então a gente tem várias sessões nesse site, né? A gente tem uma parte que vai falar de meninas, que são sugestões para meninas, para crianças, sugestões para concursos, oportunidades de emprego, notícias. A gente tem uma parte de história, que a gente conta sobre mulheres na ciência. A gente tem muita mulher cientista desde sempre, a gente não conhece, então esse espaço é para elas. A gente tem o lado B, que é onde a gente usa esse espaço para falar sobre as nossas trajetórias, sobre as nossas dificuldades na academia, fora dela, né? E a gente tem o Gabinete de Curiosidades, que é onde as cientistas contam as suas pesquisas. E a gente fez isso porque a gente tem muita cientista, inclusive no Brasil, de todos os lugares, só que a gente não conhece elas. A gente não conhece a história das mulheres na ciência porque ao longo da história, a história foi contada majoritariamente por homens. Então sempre teve mulher fazendo ciência,
Tem muita mulher fazendo ciência ainda hoje, inclusive aqui no Brasil, e a gente quer contar a história delas e falar das dificuldades. Por que a gente ainda sendo quase metade dessas cientistas aqui no Brasil, porque a gente ainda é tão pouco vista, porque a gente ainda não está nos espaços de tomada de decisão. Então, Mulheres na Ciência é para isso. É um espaço para somar e eu convido vocês a conhecerem o site e colaborarem com ele. E na astronomia também tem mulheres que se destacaram, desde matemáticas e engenheiras até astronautas. Elas amam as estrelas e estão ligadas ao universo, seja pela astronomia ou por áreas afins, como a física, a matemática, a engenharia e até a filosofia. Resistir nas carreiras científicas é tarefa quase nunca fácil devido aos percalços que ao longo do caminho as colocaram em situação de desigualdade, como os preconceitos. Mas, desbravadoras que são, elas resistiram, mudaram paradigmas para ter o direito de estudar, pesquisar e escrever seus nomes nas estrelas. Eu falo aqui de Hipátia de Alexandria, que lá no século IV observou a órbita dos planetas e até ajudou na construção de um astrolábio, uma espécie de calculadora astronômica. Destaco também a matemática Katherine Johnson, que foi fundamental, como reconhecida pela NASA, para a entrada do primeiro americano na órbita do planeta e a chegada do homem na Lua, com a missão Apollo 11 em 1969. A história foi parar nas telonas com o filme Estrelas Além do Tempo. We can do the work. Colonel Glenn. It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brainpower. Falo de Cecilia Payne, que descobriu em 1918 que o Sol é composto em sua maioria de hélio e não tinha semelhança com a Terra como se imaginava. Ela foi a primeira mulher a assumir a diretoria de astronomia da Universidade de Harvard. Tem ainda Marie Curie, a polonesa que ganhou 2 vezes o Nobel pela descoberta da radioatividade e de elementos químicos. Suas pesquisas ajudam ainda hoje a datar objetos astronômicos. E se tem algo que une as mulheres na astronomia ao longo da história, é o desejo de compartilhar conhecimento, descobertas, perpetuar o saber científico. E apesar de todas as batalhas, esta é uma missão ainda em percurso. É o caso da astrônoma Patrícia Figueiró, que fez da multiplicação do saber seu projeto de vida, como pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins. No museu, eu desenvolvo pesquisa e projetos da área da divulgação científica com ênfase em astronomia. Então, eu estou interessada em saber, por exemplo, como que essa ciência, que ela é tão multidisciplinar, que ela tem tantas dimensões, pode colaborar, por exemplo, para as práticas educativas de professores, ou se ela pode ajudar a inspirar jovens, especialmente meninas, a se interessarem pelas carreiras de ciências, tecnologias e engenharias. Então, hoje eu trabalho bastante com a divulgação e popularização das ciências, em especial a astronomia. Agora, em meio à disparidade de gênero e à própria competitividade, qual seria a direção para as mulheres conseguirem ocupar em maior número os espaços nas áreas da ciência? Como ter mais reconhecimento e, principalmente, qual a importância dos programas de incentivo? Já foi o tempo em que ciência era coisa só de meninos. As meninas estão conquistando o seu espaço, mostrando que são tão boas quanto eles. Mesmo assim, ainda tem muito terreno para ser ocupado pelo sexo feminino, sedento para colocar mais um nome na história da ciência. A estudante Kazuo Nishi é uma dessas meninas que vislumbra um laboratório cheio de mulheres. Autora do projeto Plástico Biodegradável, obtido a partir da casca de laranja, ela nos conta como surgiu o interesse pela ciência e como é participar de um universo conhecido como Clube do Bolinha. Desde as minhas primeiras memórias, eu consigo me lembrar que eu gostava e tinha interesse em ciência. Eu passei parte da minha infância no Japão e ao lado da minha casa tinha uma plantação de arroz e havia muitos girinos. Então eu pegava alguns deles para criar, apenas para ver a sua metamorfose.
e quando eu tinha cerca de 5 anos, meus pais me levaram em um museu e foi lá que eu disse que eu gostaria de estudar dinossauros e foi a primeira memória que eu tenho de falar que eu gostaria de ser cientista com essas palavras. Depois que eu disse para os meus pais que eu gostaria de ser cientista quando eu era criança, eles sempre me incentivaram a continuar estudando e meus professores também. Eu conheci o Clube de Ciências Marie Curie em 2018, quando uma professora viu meu potencial de fazer pesquisa e me chamou para fazer parte. E desde 2019 eu desenvolvo o meu projeto, que é o plástico biodegradável obtido a partir da casca da laranja. A ideia surgiu após eu ver o tanto que o plástico ele é nocivo ao meio ambiente e eu quis propor uma solução para isso usando uma matéria-prima de algo que o Brasil produz em abundância. Como a própria Kazui contou, o apoio dos pais e o incentivo dos professores têm sido determinantes para seus primeiros passos como cientista. No Rio de Janeiro, a UFRJ tem apoiado o projeto Tem Menina no Circuito, com bolsas de monitoria oferecidas às alunas que iam às escolas semanalmente antes da pandemia, desenvolver o projeto com estudantes do ensino médio. A base do projeto são as oficinas de eletrônica em meios alternativos, que misturam circuitos elétricos com artesanato e arte. A gente começa construindo circuitos simples, usando como meio condutor, por exemplo, a massinha de modelar, ou então uma fita condutora que você cola sobre papel e constrói circuitos em papel. E ainda linha condutora para construir circuitos elétricos na roupa. Aos poucos a gente vai introduzindo alguns sensores que podem ser ligados a microcontroladoras e a gente introduz noções de programação, fazendo o que a gente chama de mecatrônica em papel. A participação das meninas é totalmente voluntária. O que a gente faz é, na primeira semana de aula, ir ao colégio e fazer oficina para todas as turmas, para apresentar o projeto. Depois disso, a gente abre para a participação de qualquer menina que esteja interessada. A escolha do Colégio Alfredo Neves de Nova Iguaçu, ela veio a partir de uma lista fechada de escolas em um edital do CNPq para incentivar meninas e jovens nas carreiras de ciências exatas. Depois, em 2018, nós fomos procuradas pela direção do CIEP Brasil Turquia de Duque de Caxias para levar o projeto para lá. Incentivo, algo tão importante para que as crianças se interessem pela ciência, fazendo desta sua profissão. O programa Meninas Olímpicas, apoiado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, atua em 5 escolas públicas do Rio de Janeiro, desenvolvendo em meninas de 14 a 17 anos habilidades ligadas à matemática, para que elas possam vislumbrar carreiras no âmbito científico e tecnológico, e assim conquistar o mundo que elas merecem. E o Ciência Tudo vai ficando por aqui. Esse e todos os programas você encontra no YouTube e no site da TV Brasil. E no TV Brasil Play também. Eu sou a Karina Cardoso, semana que vem estamos de volta. Tchau!